já se conhece há muito tempo. Esse ano nossos caminhos se cruzaram de novo, porque quando for falar de emoções, de cuidado com as crianças, de atenção ao desenvolvimento da criança, a Raquel é a pessoa que eu indico, né, para vocês acompanharem, seguirem no Instagram, conversarem com ela. Ela traz muita coisa assim, com propriedade, porque ela esteve no chão de sala, ela esteve no lado que nós estamos hoje. Então, esse momento hoje com a Raquel, ali em agosto nós vamos ter outro momento com a Raquel, tá? Então, aproveitem hoje, porque ela vai dar algumas dicas bem importantes e algumas tarefas para nós aí completarmos até o próximo encontro com ela. Bom dia, meninas. Tudo bom? Alguns rostinhos que eu lembro, que eu conheço, e outros que acho que a gente não se viu, né? Você sim, você não. Você tá? Tá, você tava, mas essa aqui. Você tava? Tá, memória é difícil. Então, gente, para quem não me conhece, sou Raquel Romano. A minha formação inicial é em pedagogia, então eu fiz pedagogia, psicopedagogia, psicologia, e atualmente eu trabalho com psicanálise na clínica. Então, isso que a Silvia fala do meu percurso, né? Então, eu fui professora de educação infantil, eu comecei como auxiliar de educação infantil, cheguei na coordenação de educação infantil e fiz o meu percurso a partir deste lugar. E tenho um carinho muito grande por esse lugar, né? Que eu acredito que aqui a gente possa fazer muita coisa no sentido da prevenção. Hoje eu atendo crianças, na sua maioria, crianças com alguma dificuldade, com algum sofrimento psíquico, e eu entendo que a intervenção na educação infantil pode prevenir esse sofrimento infantil. Então a gente tem uma grande responsabilidade nas nossas mãos, que é de tocar essa criança, de alcançar essa criança, para que esse desenvolvimento se dê na medida do possível a contento, né? Então, no nosso primeiro encontro, a gente falou justamente sobre isso, sobre desenvolvimento infantil. E me agrada muito a ideia de um reencontro, ou de mais de um encontro, porque vai ao encontro daquilo que eu acredito como educação. De que a educação, a gente não é uma vez só fazendo que a gente aprende, né? Não é uma vez só pensando que a gente aprende. Então, a gente falou um pouquinho lá sobre desenvolvimento infantil, e hoje a gente vai continuar falando de desenvolvimento infantil, e na próxima a gente vai continuar falando de desenvolvimento infantil, porque a gente aprende na repetição, né? Muitas vezes a gente fica tomado com a necessidade de novidade no planejamento, e às vezes não. Às vezes o que é preciso é repetição. Se nós adultos precisamos nos debruçar sobre o mesmo tema várias e várias vezes para abstrair alguma coisa, imagina uma criança de 2 anos, imagina um bebê, imagina uma criança pequena, né? Então essa questão da repetição é importante, a gente ter com a gente que a gente precisa repetir, e às vezes a gente se põe numa posição de precisar fazer as coisas muito bem feitas desde a primeira vez, e não é assim que funciona. A gente precisa fazer de novo, errar, fazer de novo, errar. Então me agrada muito essa ideia da gente fazer novamente sobre o mesmo tema, né? E hoje a proposta é algo sobre o fazer. A gente vai fazer. Se no primeiro encontro eu dei uma aula expositiva, dialogada, eu falei sobre o conteúdo, hoje eu vou convidar vocês para a ação. Nós vamos produzir, trabalhar, né? E isso também é um princípio básico da educação, né? Enquanto educadoras, é interessante a gente pensar que a aprendizagem se dá pela experiência. Se por um lado há uma necessidade de repetição, por outra há uma necessidade de ação, especialmente nas crianças pequenas. Então a gente ensina com o movimento, a gente ensina com a experiência. É interessante pensar que talvez mais do que planejar atividades, a gente planeja experiências. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas fazer
é o segundo melhor jeito de aprender. O primeiro melhor jeito de aprender é explicando, dando aula, ensinando. Vocês sabiam disso? Né? Que tem esses dois jeitos de aprender. Os melhores jeitos de aprender é ensinando, é fazendo o que vocês fazem todos os dias, o que eu estou tentando fazer agora, e na experiência. Então a proposta é que a gente se movimente, que a gente pense, que a gente trabalhe juntos, tá? E para dar um start, assim, o que ficou, quem estava no nosso último encontro, o que ficou do nosso encontro, o que vocês puderam pensar durante o percurso, ou simplesmente o que ficou? O que vocês lembram do nosso primeiro encontro? Nada. Esqueci tudo. Eu posso falar que eu comecei a observar as crianças de uma forma, que no último encontro você me comentou que criança fica presa na fase oral, e eu comecei a reparar isso nas minhas crianças. Então eu tenho uma criança que ela coloca tudo na boca, ela come borracha, come viário, come qualquer coisa. E isso fez muito sentido para mim, que realmente tem alguma coisa por trás ali, e veio com essa fala assim, esse start na minha cabeça. Que idade tem os seus? 4. É uma fixação. Isso. Porque aconteceu muita coisa na vida dele, assim, quando ele tinha 2 anos. Então foi bem na fase oral e ele se repete isso até hoje. Como que é teu nome? Yasmin. Yasmin. Legal, Yasmin. É isso, Yasmin. É isso. Esse é o objetivo. Poder pensar no plural, no todo, e poder ver a criança e observar na criança isso que se vê na teoria. Legal, que bacana. E o que mais que ficou assim para vocês, que vocês lembram? Eu gostei bastante do ouvir, né? Ouvir a criança, o brincar dela. Não é só um brincar, né? O jeito que ela falou, por que ela falou que lembra aquele exemplo do será que ele realmente tem TOD? Que a menina tinha falado. Ou é dentro da família que acontece? Eu comecei a observar, até que eu falei do livrinho que a gente fez, das emoções, que alguns medos, a criança fala, eu tenho medo do escuro. Como você ameniza esse medo? Eu espero o dia amanhecer e minha mãe abrir a porta. Então assim, como será que era a casa dela, né, em momentos difíceis? E aí eu comecei a tentar analisar esse outro lado, brincar com eles, o que te deixa com raiva, o que te deixa alegre, para tentar entender eles, porque eu tenho alguns que, qualquer motivo é motivo de empurrar, de bater, São os mais por que velhos, são? né? Por que está acontecendo? Aí eu falo para eles, vocês já sabem conversar, você não precisa empurrar, peça licença, mas no automático vai, mas por que faz isso no automático? Eu comecei a tentar achar esses caminhos, né? Entender esses caminhos deles. Essa questão da escuta, né? Sair desse lugar da doença, sair do lugar da patologia, sair do lugar dos rótulos e pensar no desenvolvimento infantil a partir de uma escuta da criança e fazer perguntas, né? O que está se passando com essa criança, o que se passa na história dessa criança, o que essa criança pode dizer sobre o que está se passando. Caminho legal também. E o que mais? Vocês lembram de mais alguma coisa? Eu lembro daquele vídeo também que, acho que era um sapinho, né, que caía no buraco e daí ele tinha que pular. Ele era subindo. Então, a questão da escuta, mas também do que não é comunicado e que a gente tem que observar e até onde, como a criança pode chegar naquele processo, não literalmente falando pra gente, mas a gente tem que ver. Essa E escuta a diferença deles também, porque todo mundo achou que o sapo ia fazer de um jeito lá e ele fez de outro. Ele teve um processo dele até conseguir sair de lá. Nossa, estão maravilhosas, é isso. As três se complementaram, né? E essa escuta que transcende o dizer, né? A gente escuta para além daquilo que é dito, a gente escuta pela observação, a gente escuta. Bacana, muito legal. E eu, como gestão, as meninas atendem a necessidade das crianças, né? E como gestão, eu senti a necessidade de observar um pouco mais as famílias. Como está esse núcleo familiar? Né? Por quê? Porque ali a gente está percebendo muitas diferenças de cuidado com as crianças dentro da família. Como que eu vou te explicar? Atenção demais, às vezes, pode prejudicar o desenvolvimento, superproteção de algumas famílias.
Então isso eu comecei a observar mais e em contrapartida a gente está tentando trazer as famílias mais para uma leitura do desenvolvimento infantil também, porque os pais não sabem como os filhos estão se desenvolvendo. Então eles não entendem, né? E depois na escola de pais, né, que a gente teve aquele primeiro contato com as famílias, então a gente começou a perceber que realmente, nós, além de ensinar os filhos, nós vamos ter que ensinar os pais. A gente vai ter que sair das paredes da escola, a gente vai ter que, de alguma forma sutil, convidar os pais a entender como que o filho aprende, como que o cérebro da criança está se desenvolvendo, como que é esse processo. O que é uma criança? O que é uma criança? Será que toda hora eu preciso proteger? Será que toda hora eu tenho que dar tudo que o meu filho deseja porque eu não tive na infância? O que eu preciso fazer como pai e como mãe para que meu filho tenha suporte para se desenvolver na sociedade, porque a escola é a sociedade da criança. Esse primeiro lugar, né? Isso. E é tão curioso, né, que na era da informação tão rápida, a gente supõe que as famílias saibam e as famílias não sabem, né? Elas estão bem perdidas, vamos dizer assim. Até eu conversei com as meninas que, infelizmente, as redes sociais contribuíram muito, mas elas prejudicaram muito também. Porque os pais estão assistindo lives sobre o desenvolvimento da criança, com pessoas que talvez não tenham uma formação adequada, e daí estão pegando algumas falas e atendendo aquilo como aquilo é lei, aquilo é certo, a verdade. O que é então, a verdade? Eu estou produzindo alguns materiais, até essa semana já mandei um para as famílias, onde eu falo da vulnerabilidade e o desenvolvimento da criança. Onde que está a minha vulnerabilidade para o desenvolvimento do meu filho. Então, convidar a família a procurar, e dou dicas de livro para leituras, porque eles têm que sair um pouquinho. Acho que é esse convite para as famílias, sabe? Sair desses modismo, né, que a gente fala, né? O que é a verdade, né? E a gente, enquanto educador, enquanto professor, aquele que carrega uma verdade, e que verdade é essa? Onde se fundamenta a nossa verdade, né? Que eu acho que o nosso encontro hoje é sobre isso, assim, né? Que verdade que a gente está atrás, aonde a gente fundamenta aquilo que a gente acredita que é a base da educação. Então a gente não fundamenta, por exemplo, na psiquiatria, ou no DSM, ou no que seja no que for, né? A gente fundamenta na ciência. E que ciência é essa? Qual é a ciência que vai nos ajudar nesse momento a entender o que é uma criança? É a ciência da psicologia do desenvolvimento. Por que a psicologia do desenvolvimento é tão importante? Né? Porque a partir dela a gente consegue verificar o que vem a ser uma criança. Isso aqui não são estudos científicos, não é à toa, né? Então, assim, quando a gente se pergunta o que é uma criança, o que uma criança é capaz de fazer, a gente também pode se perguntar na sequência o que precisa uma criança. E aí a coisa muda toda de história, né? Se a gente consegue minimamente responder o que é uma criança, o que a criança é capaz de fazer, a gente também consegue responder minimamente do que uma criança precisa. É claro que o geral, a gente tem que fazer esse contraponto entre o singular e o particular, que eu acho que é isso que as meninas falam, que fica também do nosso primeiro encontro, né? Que a gente entende que isso aqui é o plural, que isso aqui é o geral, mas isso aqui a gente não vai encaixotar a criança aqui. A gente não vai pegar a criança e dizer, não, a criança de 2 anos precisa fazer isso aqui, ou se não é por aí. A gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque a crítica sobre a psicologia do desenvolvimento é justamente essa, a formatação da singularidade em função daquilo que é plural. A gente tem que pensar no contraponto. O que é geral, o que é esperado de uma forma geral, o que uma criança é de uma forma geral e o que é essa criança no singular, na particularidade. Então hoje a gente vai tentar fazer esses 2 movimentos, partindo do geral e indo para uma singularidade. Fazer esse movimento vai nos ajudar, inclusive, naquilo que é tão difícil para a gente no dia a dia, que é o planejamento.
Se a gente tiver uma noção do geral e se a gente estiver aberto à escuta do singular, aquilo que a gente vai planejar vai estar muito mais afinado e vai ser muito mais tranquilo para a gente até fazer esse planejamento. E fazer essa ponte do que é aprendizagem, como acontece a aprendizagem, né? De que é preciso uma repetição e é preciso uma experiência. Não se ensina nem crianças nem adultos sem uma experiência ou sem uma repetição, né? Então a gente vai cantar aí por este caminho hoje, né? E pensar assim também, né? Quais são os eixos dessa aprendizagem? A gente tem 3 eixos muito claros: a questão biológica, a questão social e a questão emocional. Quando a gente está em sala de aula, a gente vai pensar nessas 3 coisas. Do que é uma criança de uma forma geral? É um corpo biológico que está em desenvolvimento, são as relações sociais que obviamente também estão em desenvolvimento e esse emocional, esse sentir. Então nós, enquanto professores na sala de aula, precisamos ter em mente que vai repetir, que precisa fazer mais de uma vez, tudo bem repetir atividade, que bom repetir atividade, você tendo em mente qual é o teu objetivo com aquilo. É preciso ser a partir da experiência, do concreto, do fazer, e nesses 3 eixos. É sobre o corpo, é sobre as emoções e é sobre as relações sociais. Sobre mais ou menos aí que a gente vai chegar no final desse encontro de hoje, né? Não sei se vocês lembram, mas eu trouxe 2 crianças no nosso primeiro encontro. Eu trouxe 2 crianças. Eu falei de 2 crianças. O Geraldo e o Pedro. O Pedro não lembrava o nome do dia, né? Mas eu falei de 2. Eu trouxe 2 crianças. Qual é a criança que você está trazendo hoje? Que criança você trouxe? Que criança veio contigo? Fora essa que está na barriga, que essa é só sua. Essa fica aí guardadinha, é sua. Que criança que você trouxe? Veio alguma criança? Que criança que veio? Algumas crianças. Veio? Sim. Vamos falar dessa criança. Que criança que veio? Cada uma que está ali na minha rotina diariamente comigo. Cada exemplo que vocês dão, eu já volto nas minhas crianças, eu penso, eu estou vivendo isso em sala, eu não estou vendo como que está sendo essa vivência ali. Escolhe uma. Uma em específico? Qualquer uma? Qualquer uma. Escolham uma. Vocês vão falar delas agora. Dela, especificamente dela. Escolhe uma. Escolhe uma. É Difícil. pensando meus 15 aqui, peraí. Escolhe um só. Singular, particular. Eu, voltando na minha época de professora, eu escolho a Alana. A quem? A Alana, uma aluna que eu Por tive. que a Alana? O que te lembrou a Alana? Por que Porque, você lembrou da Alana? imagine há 20 anos atrás, onde não existia diagnósticos, não existia tanto como tem hoje TDAH, inclusão, Uma TEA. Então, essa menina, ela tinha muitas características de uma criança de autismo, mas porém, uma cidade pequena, onde não se tinha, eu com 16 anos, sendo professora, não se via isso em faculdade também, era muito aleatório se falar sobre isso, né? Há 20 anos atrás, existia, mas não tanto. E ela foi o desafio da minha vida, né? Porque ela foi sim diagnosticada com autismo grau 3, e ela se desenvolveu muito. E foi ali que eu comecei a buscar e entender mais sobre inclusão, sobre o desenvolvimento da criança, onde eu comecei a buscar como ajudar essa criança a se desenvolver, não tendo essa formação, porque eu estava fazendo magistério, e foi uma menina que superou muitos desafios. Ela se formou em bioquímica, eu fui na formatura, ela escreveu um livro, ela dedicou para mim esse livro. Então, essa menina foi eu sempre falo para as professoras, aquele aluno que te tira da zona de conforto é que te faz crescer.
Aquele que te desafia todos os dias em sala de aula, que te faz buscar inovação para a educação. E foi através da Lana que eu me tornei a profissional que eu sou hoje, porque eu vi que eu precisava buscar cada vez mais, entender cada vez mais como que é a criança. Porque eu era uma criança dando aula, né? Então, isso para mim foi, essa menina para mim, ela está no meu coração, ela nunca casou, ela não consegue contatos físicos, ela é uma mulher assim extraordinária no que ela faz. E toda vez que eu vou na cidade, eu vou conversar com ela, eu vou, sabe, encontrar ela, né? Mas ela foi a minha superação, não só a dela, ela foi a minha superação também. Nessa lógica da superação, a gente precisa encarar o fracasso, né? Sim. Que eu acho que quando eu falo do Geraldo e do Pedro, eu falo de 2 fracassos, né? Depois eu me dou conta que eu falo para vocês de 2 fracassos na época. Eu não tive a sorte de acompanhar os 2 como você teve a sorte de acompanhar a Lana, mas quando eu falei do Pedro e falei do Geraldo, eu falei de 2 crianças que eu não consegui, que eu não alcancei, que não foi, né? Então, assim, nem sempre a gente consegue acompanhar e ver que deu certo, mas isso que a gente supera, há um fracasso no caminho. E isso que você fala me toca muito, né, da gente estar ali diante das crianças, assim como as meninas estão agora diante das crianças, estando muito próximas da infância, né? Então, assim, sim, amiga, sim, mais próximas da infância, né? Mas isso que é um fazer que nos mobiliza também internamente, né? Dessas nossas experiências enquanto professoras, o quanto diz da gente, do nosso percurso. Mas eu queria continuar ouvindo vocês. Que criança que vem? Na minha mente vem a Heloísa. A Heloísa, ela é uma menina que, como eu já venho estudando muito as minhas projeções, ela é um alerta para mim, porque ela é uma projeção muito grande da família dela, né, principalmente da mãe, e ela é só uma criança. Você vê que tem momentos que ela chora ali, ela chama mamãe, mamãe, e chora e fica ali. Naquele momento eu vejo que ela é uma criança, mas em muitos outros momentos... 4 a 5, né, Yas? 5. Em muitos momentos ela tem essa projeção muito grande da família, principalmente da mãe. E isso remete muito a mim quando eu era criança, porque é isso que eu percebo, que o que me toca muito profundamente é algo que tem a ver comigo, não é com a criança, né? E isso remete a mim, porque quando eu era criança, a minha mãe não falava nada. Podiam fazer qualquer coisa com a minha mãe não falava nada. Minha mãe estava tudo muito quieta, minha mãe nunca foi de responder, de retrucar nada. E eu, quando eu ia para a escola, eu era assim, igual minha mãe. Então eu era muito quieta, eu tinha medo de desagradar, eu tinha medo de chamar atenção, eu tinha medo que brigassem comigo. E eu ficava assim, sabe, ali assim, tipo, não quero que brigue comigo, não quero que brigue comigo. Eu ficava com ansiedade em casa, pensando que a professora podia me ver e chamar minha atenção. E ela é o oposto de mim. Ela é Heloísa? Ela é totalmente oposto. Ela não tá nem aí se ela vai te desagradar, ela responde mesmo, ela bate no amigo, ela arrisca a carteira. Ela não tá nem, ela é o meu oposto. E aí isso bateu assim, sabe? E aí você vê que a personalidade da família influencia muito na criança, totalmente na criança. E aqui a gente faz um esforço contrário, tipo, a família e a escola tem que agir em conjunto, não uma rivalizando com a outra, né? E ali, pra mim, eu tive a oportunidade de ficar muitas noites no hospital com a minha mãe e eu comecei a ler sobre isso, né? Eu fui buscar, ver, assim, como que isso por que ela me irritava muito? Por que ela me irritava tanto? Por que eu estava deixando uma criança de 5 anos me irritar desse jeito? E aí eu vi a minha criança brigando com ela, sabe? Como se a gente se rebaixasse. Não, e você brigando com você mesma. Como assim você é parecida com a tua mãe? Por que você não fez que nem ela? Porque na verdade a minha criança queria que a minha mãe brigasse pelos motivos certos, né? A mãe dela muitas vezes briga pelos motivos errados, né? Mas eu queria que a minha mãe me defendesse também, sabe? A mãe não me defendia, a mãe não lutava por mim e não me ouvia. E a mãe dela ouvia até demais, até coisa que ninguém falou. E aí eu fico olhando assim, como que eu posso dizer, um extremo totalmente diferente do que eu vivenciei. Por isso que me atinge. Sim. Então ali eu fico olhando, eu tô fazendo um trabalho, assim, né? Claro que eu nunca transpareci isso pra ela, assim, de você é a única que me irrita, não. Mas eu tô observando ela mais em sala, né? Eu vejo que ela é bastante carente e ela é uma criança.
sempre lembro disso. Ela é uma criança com uma convivência diferente da minha. E eu curo minha criança através dela, em muitos momentos também. Você dá um exemplo fantástico, maravilhoso, que é o que eu tento dizer sobre o distanciamento que a gente precisa ter sobre a experiência ali, né? Isso que você precisa fazer uma anulação de você mesma para poder continuar lidando com aquela criança, e esse limite tem que estar muito bem estabelecido em você. Mas essa cara que você tem é fantástica e ela é para generalizar. Tenha certeza, se a criança te incomoda, se a criança te entristece, se a criança te toca de alguma forma, é sobre você. É sobre você. Se você sai muito afetada da sala, é sobre você. E assim, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não cessa nunca. Essa semana eu com gripe, eu estava com muita gripe essa semana, na quinta-feira, e aconteceu exatamente o que aconteceu com você. Eu estou com uma pacientinha que tem uma relação com a mãe muito próxima, muito grudada com a mãe. Ela já tem 6, 7 anos e a mãe entra no consultório. E aquilo me incomoda grandemente, aquela mãe ali, né? E eu não consegui atender ela essa semana, eu desmarquei, porque eu estava e eu tinha ido ver minha mãe no sábado. Eu tinha ido ver minha mãe no sábado em viagem, né? Então eu fui encontrar com a minha mãe, então tudo volta. Aí volta toda a relação com a mãe, tudo aquilo que te afeta. Daí você volta lá, você olha, como assim aquelas duas têm tanto e eu não tenho nada com a minha mãe? Nunca tive nada com a minha mãe. Hoje eu tô com 45 anos, gente, 20 anos, 46, 20 anos de análise, 20 anos indo para análise, e ainda assim isso me toca, porque é humano, a gente não vai escapar disso. A questão fica toda no que fazer com isso, que é o que você diz, maravilhosa, você cuidando da tua mãe no hospital, foi tentar entender o que se passou com você diante da história que um dia teve com ela. Caraca, isso é impressionante, e isso mostra daquilo que é mais poderoso em nós, que não é a capacidade de barrar isso, a gente não vai barrar isso, a gente não vai deixar de se afetar, a gente não vai deixar de sentir. O que a gente pode fazer é estudar, se organizar, pensar, fazer o que a gente está fazendo agora, ir para uma terapia, voltar para análise, voltei para análise, tá, meninas? Voltei para análise. Mas conto isso para dizer para vocês de que é impossível no tratamento humano, no dia a dia com o humano, não se afetar. A questão fica o que a gente faz com esse afeto. Mas eu quero continuar ouvindo vocês. Que criança que vocês trouxeram? Uma criança que eu já dei exemplo hoje, é o Natan. E ele é aquela criança que quando você para olhar ele na sala ou fazendo as atividades, você pensa, o prodígio, o menino inteligente, aquele que não te dá problema, a criança quietinha. E eu pensei nele pensando em mim, na minha infância. Porque eu era criança quieta, eu era criança ansiosa, eu era criança que tinha muita a cobrança da minha mãe. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer certinho. A minha mãe falava pra mim, se você tirar nota baixa, eu vou cortar seu pescocinho. Bem estimulante. Eu vou cortar meu pescocinho. Ela sempre sabia. Mas sempre tinha muita cobrança, assim. E daí, às vezes, quando você tá reparando nas outras crianças da sala, nos mais agitados, nos mais falantes, aquela criança fica lá, sendo quietinha. Deus que me perdoe, às vezes no parque, chamando todo mundo. Eu fico olhando, quem tá faltando mesmo? Quem tá faltando mesmo? Não, cara, porque eu lá no cantinho dele. E eu me aproximando dele, assim, no começo do Infantil 3, todas as crianças gostam de desenho, todo mundo gosta de desenho na mão. Ele não queria, ele fala, não, eu não quero, eu não gosto. Pintar o rosto, não, eu não quero, eu não gosto disso. Não me toca, não isso, não aquilo. E eu ficava, às vezes é a personalidade dele. Mas criando vínculo, vendo a necessidade de que, não, eu preciso ver, eu preciso passar mais tempo com você, nem que seja você sentado no meu colo, um pouco quietinho, só eu e você, sem ninguém interferindo, ele foi criando mais vínculo comigo. Hoje ele deixa eu desenhar na mão dele. Hoje ele conta coisas
da rotina da casa dele. Ele começou a brincar e se soltar mais com os amigos, a rir, e isso, sabe, gerou um boom, sabe, de que a criança inteligente, a criança que não dá problema, ela precisa ser escutada também. E acompanhada também. Que criança que você trouxe? Vieram vários. Eu só vou resumir de 2, mas eu vou falar do terceiro. Um deles foi a Marília, que é a irmã do Natan, que é totalmente o oposto. Ela brinca com todo mundo, ela é amada por todos, mas ela também não gosta muito de contato. Ela tem um momento que ela quer que abrace, mas se você 2, 3 gritar o nome dela, ela já não quer mais, não fala comigo, para de falar meu nome. E ela chora com muita facilidade, e aí me remeteu a eu até hoje. Eu posso discutir, posso machucar, eu não choro, mas se eu tiver uma discussão, eu vou chorar. Se você falar um não, algo que eu quero muito, eu vou aceitar, eu vou até chorar. Eu vou chorar. Se eu falar, eu quero chorar. E ela é bem assim, ela chora por tudo. Só que ela não só chora, ela grita também. Então isso foi um desafio pra mim. Mas eu não vou falar dela. Falei um pouquinho dela, mas eu vou me aprofundar no Pedro. Eu ia falar do rei, mas eu vou falar do Pedro. O Pedro é um menino que ele é muito inteligente, muito. Ele tem resposta pra tudo. Ele te enfrenta, ele te responde e ele é Gabriel no passado. E o ano passado eu tive um Pedro, que é o primo do Pedro, que na verdade chama Dudu. E também me respondia, e também tudo. Sempre, mas é que a prof pediu pra sentar, mas é que eu vou fazer bem. Tudo. E aí, Dudu, eu falei, todo mundo me ama menos o Dudu. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque o Dudu me tira do sério. Porque o Dudu é a Gabriela do passado. E aí esse ano o Pedro é da mesma forma. Só que o Pedro, assim, ele discute assim de você falar, olha, Pedro, não pode sentar dessa forma. Mas eu tô falando, tá, mas por que você sentou? Qual que é a diferença entre você e eu, prof? E aí, respirar fundo, diferença que eu estudei, você tá estudando agora. Não, a coluna da prof tá toda torta porque a prof sentava assim. Tento, traçar a estratégia, mas ele sempre tem uma resposta de falar, ai, você correndo, meu Deus. E a prof Fabi sabe porque ela também passa por isso. E depois de começar aqui, eu vi que eu sempre fui assim. Se você falar pra mim, olha, tem aqui um pote e uma caneca. Tá, mas eu não quero um pote e a caneca aqui, mas tem que ficar. Não, mas eu não quero, então eu vou achar uma justificativa pra que não ficar. Então ele é dessa forma. Ele é extremamente inteligente, ele luta pelas coisas dele, mas ele é bem difícil de lidar. E aí eu tentando ver uma forma de lidar com ele, eu vi o quanto eu sou difícil. Eu e a Sil nas supervisões, ela fala, Gabi, você tem dificuldade imensa do novo. Você tem dificuldade imensa de aceitar. Olha, a gente tá todo mundo indo na direita, mas você precisa virar à esquerda. Por quê? Aí a sacada, o segundo passo da sacada da projeção, para além de tomar a distância, vocês já se ligaram que há projeção e que a gente não escapa da projeção. O segundo passo é tomar a distância ao ponto de descolar o que é nosso e verificar o que é da criança para oferecer para ela o que ela precisa e não aquilo que a gente precisava. Eu, diante da minha paciente, no meu inconsciente, no meu sentir, eu dizia assim, mas eu tenho que desgrudar essa mãe dessa filha. Essa mãe não pode depender dessa olha, a mãe não pode depender da filha. Eita! Depois eu levo para análise isso, porque agora se inverteu, a minha mãe é mais velha, né? Essa filha não pode depender dessa mãe. Veja o que eu senti dependendo da minha mãe e não tendo a minha mãe como eu gostaria de ter. Então, o meu ímpeto é dar para essa criança aquilo que eu precisei. Vamos descolar essa mãe dessa filha, essa filha dessa mãe. Mas aí eu me dei conta de que não é sobre isso. Eu preciso ouvir, olha o nome dela, Valentina. Ela precisa estar valente para se estudar, né? Eu tenho que entender o que a Valentina precisa, por que a Valentina está perto da mãe, o que a Valentina quer trazendo a mãe para o consultório. Porque daí ela pega na mãozinha da mãe e traz a mãe para a sala. Então ela quer a presença da mãe. Então aquilo ali tem função, aquilo ali tem uma razão ali que não é a minha razão lá do passado. Esse é o segundo ponto. Vocês já se ligaram que é uma projeção. O segundo ponto não é meu, desgruda. Eu tenho que entender por que dessa criança. E Raquel, o que eu percebi?
Aí a gente conversando com as mães, Dia das Mães, aí ela falou assim, o Pedro, ele chorou, tá? Ela falou assim, ele é muito carinhoso. E aí eu falei, peraí, carinhoso. Aí o Pedro nunca tinha dado um abraço em mim na Babi. Nunca. Aí eu falei, peraí, a gente também pode fazer isso. Porque a gente sempre chega, bom dia, e ele já... Oi, prof, já tirava os braços assim. E aí eu comecei a mudar, a gente começou a mudar. Quando ele começava assim, essa discussão, Pedro, vem cá um pouquinho. Aí eu dava aquele abraço nele, tá tudo bem? Acabou, chegava, tipo assim, meu Deus, ela me abraçou. Tá, prof, tá, eu vou sentar, tá bom? Porque era algo que a gente não fazia, então pra ele foi diferente. E a gente começou a fazer na meditação, de no final a gente não falar assim, qual é a sua gratidão, ou o que você está esperando, fala do amigo do lado. E no final eles se abraçavam. E eu percebi que ali ele começou a se soltar mais, não ficar tão agressivo nas palavras. Porque às vezes ele tem uma mãe em casa, mas ele não consegue demonstrar com os amigos. Porque ele é muito bruto com os amigos. E quando a gente começou a abraçar mais ele começou a melhorar um pouquinho. E você entende que tá aí o teu planejamento? Que tá aí teu objetivo, que tá aí teu planejamento, que tá aí a tua intervenção, que tá aí a tua... Porque não é discutir, porque minha mãe tá aí, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Mas então a gente não fala, né? Claro que não. Mas na cabeça, vamos cantar a musiquinha do silêncio. Parou, viu? A gente não fala, né? Mas aí eu falei, não adianta eu ficar discutindo com ele, é uma criança. E aí eu falo, ó, vamos respirar, vem cá. Aí eu dou um abraço, deixa eu falar uma coisa. O te amo também, eles ficam, Meu Deus. alguns já vêm agora e retribuem te amo. Chega assim, eu tava com saudade, eu também tava mal, então eu não vim na quarta e quinta. Quando eu cheguei na sexta, prof, você voltou e abraçou, tava com saudade, eu te amo. Não ele só me olhou e falou assim, prof. Você voltou. Prof, é você? Então ele ainda não se soltou no te amo, mas os outros começaram a fazer isso. Então a gente percebeu, porque eles têm muita dificuldade de emoção, a gente trabalhar mais isso, de pegar na mão, de abraçar, de falar frases bonitas, porque pra falar assim, isso é um chato, isso é um cocô. Eles falam, muito fácil. Mas falam assim, nossa, você é legal. Eles têm essa dificuldade. Então a gente mudou a meditação e começou a fazer isso. E com ele a gente está intensificando mais esse carinho, essa palavra positiva. Gabi, você deixa eu complementar. Eu conheço o Pedro desde os 3 aninhos, que ele estudava em outra escola e eu trabalhava lá. E o Pedro, ele é meu xodó, ele me vê e fala, eu falo, oi Pedro, ele fala, oi prof. Mas quando ele era pequenininho, ele era muito ciumento. Muito ciumento. Às vezes a gente estava na sala, assim, final da saída, vinha alguma criancinha sentar no meu colo e já queria tirar essa criança. Já não queria que sentasse. Mas ele, tipo, não vinha também abraçado, ele foi uma criança muito agitada. Com os colegas, brigava com os colegas. Estamos trabalhando isso. Eu tava falando com a Mabi sobre ele. Eu falei assim, como que ele é na sala? Ele é quietinho? Ela falou, É isso que não se alcança num ano de trabalho, né? Esse nosso trabalho tem isso, a gente acompanha a criança por um tempo, mas não tem a sorte que a Silvia teve de ter a garantia de que vai dar tudo certo, né? A Silvia teve uma baita de uma sorte de encontrar e permanecer ali na relação, né? Mas quando eu vim pra cá, eu vi ele, eu falei, meu Deus, eu vi. E isso que a gente não alcança num ano, né? A gente até consegue observar a criança, entender as projeções, diferenciar ela na relação ali, oferecer uma coisinha ou outra para que ele possa mais aquilo, menos aquele outro, mas na verdade a gente não alcança, né? A gente não sabe o que vai ser do Pedro, a gente não sabe o que vai ser da Valentina, por exemplo. A gente tem um limite ali, é interessante pensar nesse limite. Que criança que você trouxe? Meu filho, o Léo, ele é aluno aqui da escola e sempre vem ele na minha cabeça, na verdade, mas hoje veio por 2 motivos. O primeiro, porque por muito tempo eu tinha medo dele ter algum laudo, ele não tem, é totalmente comportamental a questão, mas por muito tempo, mesmo tendo medo do laudo, parece que eu queria, eu buscava, sabe? Tentava buscar a explicação. No começo e a gente veio no percurso de terapia há 2 anos e pouco já, ele tem 3 anos. Ele faz terapia desde o infantil 2. E aí nesse percurso de terapia já passamos por algumas clínicas, enfim, é um trabalho longo. E aí eu tinha medo do laudo, buscava, lia sobre, conversava com pessoas,
mas eu ficava, será que é um TOD, será que é um TDAH? Cogitei até autismo, e aí a terapeuta dele atual falou, não é nada disso, a gente já descartou o TOD, mas com um aninho eu escutei de uma pediatra que ele poderia ter, pediatras da vida, né, que tentam laudar, e aquilo me desesperou tanto, e desde aquilo me preocupava muito. E aí nessa trajetória eu sempre procurando buscar um laudo para ele. E não é nada disso, né? Era totalmente comportamental, como eu falei. E semana passada ele teve, a terapeuta me passou que agora a cada 15 dias só, porque ele já evoluiu bastante. Claro, são altos e baixos, então não estamos no que a gente quer ainda. Temos um percurso pela frente. Já em desenvolvimento. Exato, mas por muito tempo eu buscava um laudo pro meu filho. Eu não queria. A primeira coisa que você viu nele que te chamou a atenção? O Léo sempre foi uma criança muito agitada. Ele era bebê agitado? Não, começou lá no infantil 2 com a fase oral, muito aguçada. Mordia 5, 6 por dia. Até aí tudo bem, porque lá a fase oral muito aguçada, só que aí ele começou a ter umas atitudes mais agressivas, batia, empurrava, e ali, né, opa, vamos buscar ajuda. Aí buscamos ajuda, daí, só que assim, o Léo é primeiro filho, primeiro neto de ambos os lados, sempre teve um excesso de atenção. Como assim vão tirar o que é meu? Exato, e era isso, aqui na escola era, claro, sempre na disputa por brinquedo, por alguma coisa, que é normal da fase ali, mas o dele fugia um pouco da normalidade porque ele queria muito excesso, muita atenção em excesso. Então queria muito atenção da prof, a Vivo acompanhou, foi a que mais acompanhou, ela sabe do que eu tô falando. Mas hoje em dia a gente já tá ali num processo light, que eu respiro mais aliviada, né? Dia 1º de agosto ele tem neuro, vai ser a primeira vez que nós vamos no neuro, mas a terapeuta falou, a gente vai pro neuro com um relatório bem finíssimo para ouvir o profissional. Mas aqui eu já descarto todas as possibilidades que eu também já cogitei um dia, mas é totalmente comportamental. Então, a primeira coisa que eu lembro ele é isso, o laudo. Nem sempre é laudo, né? A gente busca por laudos, mas às vezes é algo muito mais fácil de solucionar. E segunda coisa... E o que você acha que o laudo ajuda? Porque eu achei interessante essa tua fala da dualidade com o laudo. Eu não queria, mas eu sentia, me parece que você fala isso. Eu tinha medo de qualquer laudo. Eu até tive uma conversa com a Silvia outro dia falando sobre medicação, tive a mesma conversa com a terapeuta, porque quanto mais pessoas eu escuto, né, mais informações vêm para mim, eu me sinto mais aliviada, mas por conta da agitação, eu achava que ele tinha algum laudo. Você disse que aí o laudo como uma resposta, como se te explicasse alguma coisa. TDAH, sei lá. Então, eu tinha medo, mas parece que eu estava procurando por aquilo para ter explicação, sabe? Assim, não sei, hoje eu já melhorei muito, já respiro mais aliviada. Tanto que anteontem eu conversei com a terapeuta dele e eu falei, na escola estamos caminhando, né? Tem os altos e baixos, claro, mas o nosso maior gargalo é em casa ainda, né? Os nossos maiores desafios. Só que eu não tenho levado tanto para terapia porque eu me sinto tão feliz dele estar caminhando na escola que eu nem quero reclamar de mais nada. E aí ela falou, Júlia, não é assim, então a gente vai focar na terapia parental agora, porque em casa também é importante. E a segunda coisa, porque me veio o meu filho na cabeça, é porque eu também sempre fui uma criança introvertida e a minha irmã também. Minha irmã e eu temos 13 anos de diferença e tudo que eu era quando eu era criança eu via na minha irmã. Minha irmã apanhava na escola e tinha medo de contar pro meu pai, do meu pai se queixar na escola, porque meu pai era o pai que reclamava, né, queria saber por que ela tinha apanhado, então a gente sempre foi introvertida. E quando eu tava grávida, eu já sentia muito medo do Léo sofrer calado, igual eu sofria. Nossa, e da minha irmã. Sofre. E o Léo veio o oposto do que eu era, do que minha irmã e do que eu tinha medo. Então, às vezes eu penso, caraca, eu reclamo entre aspas, mas eu tenho tanto medo. Mas não, ele é feliz, ele é comunicativo. E ele é aluno da Kim. Hoje em dia, e a Kim falando, o Natan é quietinho.
O Léo é o aluno que aqui incita que ela tem que estar falando, ouvindo, chamando atenção, porque ele é totalmente comunicativo. Então eu sei que ele não vai sofrer o teu sofrimento. Entende? Perfeito. Que Posso interessante. eu falar sobre filhos com laudo? Meu filho é laudado. Você tinha comentado. Isso, eu tenho um filho de 11 anos e ele é laudado com TDAH misto e o autismo leve. E a gente demorou muito tempo. Ele foi laudado com 5 anos de idade. E o João não dormia. Infelizmente a gente teve que dar uma medicação porque ele não dormia. Então foi muito difícil no começo. Eu fui uma mãe nova, fui mãe com 16 anos dele. Primeiro eu fui taxada de maluca, porque eu estava procurando uma doença no meu filho, mas infelizmente ele se enfiava debaixo das coisas, não podia sair do barulho. Quando ele começou na escola, que ele estava com 5 anos quando ele foi laudado, a professora me chamou e falou: mãe, se eu desenhar um peixe, ele canta a música do peixe. Se eu abrir a janela, ele cuida da janela. Então foi muito, muito difícil, a gente passou por muitas terapeutas, fono, TO, a gente ficou muito tempo procurando esse laudo dele. Quando ele realmente foi laudado por uma neuro, que é a mesma neuro até hoje, quando ela falou do sono dele, que a gente precisava fazer ele dormir, porque realmente ele acordava extremamente agressivo porque ele não dormia. E ela falou: mãe, a gente vai ter que pôr uma medicação para ele dormir. Daí eu entrei em pânico, né? Falei: meu Deus do céu, eu vou dar remédio para uma criança de 5 anos. Fiquei louca. Falei: meu Deus, não tem o que a gente faça. Ela falou: não, a gente precisa fazer. Então o João, ele tomava, que agora está diminuindo essa medicação, para que ele fosse pouquinho, para que ele fosse, o organismo dele fosse acostumando. Realmente, quando ele passou a dormir a noite toda, outra criança. Então eu vi que não era. Daí eu tinha o medo do Todd, que a Ju falou. Esse eu tinha muito medo. E ela falou: não é. Isso aqui é só porque ele não está dormindo, então isso faz essa agressividade dele. E essa neuro falava assim pra mim: vai chegar uma época que a gente vai tirar essa medicação. E eu não acreditava nisso até 2 meses atrás que eu fui na consulta. E o João não tem leitura social, ele não compreende nada que ele lê. Então a gente teve que pôr uma professora para auxiliar ele. Ele está no 6º ano hoje, nunca aprovou. Anos de terapia, muitas terapias. A gente encontrou uma psicóloga comportamental esse ano para ele. E ele não tem professor leitor mais. Através dessa terapeuta. Olha que legal. Ele tirou notas excelentíssimas esse ano. E ele está lendo? Ele está lendo. Só que às vezes tem um pouquinho de dificuldade, mas é normal. Mas a gente começou a diminuir a medicação dele. Então a Leona falou pra mim: Vitória, agora a gente chegou na melhor fase do João e agora a gente vai tirar a medicação dele do sono. Então eu tinha muito medo daquele início, lá naquela mãe bem novinha, com o laudo, o filho tomando remédio pra dormir, todo mundo me julgando, todo mundo falando horrores, e eu estudando, vendo tudo que eu podia fazer. Coloquei ele fazer fanfarra. Interessante, que é uma coisa. Dormir. Ele precisava dormir, que era uma coisa que ele precisava focar, para prestar atenção. Meu filho é campeão binacional de pelotão de bandeiras. Ele não se mexe, tem que realmente ficar paradinho lá. Ele é Tanto que quando vai coisar, eles falam, vai dar as notas lá, eles falam: a gente tem um aluno que é laudado por TDAH e tal. Eles perguntam: quem que é o aluno? Ninguém sabe que é. Ninguém sabe que é. Então, essa coisa do laudo. E daí, veja, agora nós chegamos a um nível. Eu chorei na consulta Careu dessa vez. Ela falou pra mim: Vitória, a gente fez um trabalho tão excelente com o João agora que eu vou iniciar com você que em 3 meses o João vai tomar remédio pra dormir. Então, essa questão do laudo, né, a gente vive num tempo em que eu escuto vocês duas falando disso, assim, de que o quanto o laudo vem explicar algo para essa maternidade, para essa mãe que se culpa, né, porque no final das contas a gente se culpa pra caramba, né. Então, essa questão do laudo, e também me chamou muita atenção na fala de vocês, assim, que não é sobre o nome da coisa que a criança tem, mas sobre a necessidade que a criança apresenta. Então não eu tenho um posicionamento um tanto quanto até radical com relação a isso. Eu já trabalhei com laudo, a Silvia, a gente até já trabalhou junto. Lembra que eu emitia os laudos, eu fazia os laudos, eu tive essa experiência de fazer avaliação nas crianças, de aplicar todos os testes, eu tenho esse conhecimento, mas eu cheguei na conclusão de que não é isso que importa. Que não no meu fazer clínico não é isso que importa. Eu deixei totalmente os laudos de lado e eu tento escutar a criança. O que esse menino precisa dormir, o que esse menino, o que ele está tentando dizer com isso, né? E eu acho que trazendo isso para a gente, para a educação infantil, para o nosso dia a dia,
de o quanto a gente, diante tanto das crianças quanto das famílias, se a gente puder desfocar do nome da coisa, que o nome da coisa é sobre a psiquiatria, não é sobre a gente. Desfocar disso, que é a tentativa de uma explicação, inclusive mercadológica. Eu não sei se vocês sabem, mas o DSM, vocês conhecem o DSM? O Manual de Diagnóstico Psiquiátrico? Vocês sabem quem que faz? São os americanos, é a Sociedade Médica Americana, norte-americana. E vocês sabem como que eles fazem? Eles primeiro fazem o medicamento e depois eles fazem o nome da coisa. Já é manipulado, né? É totalmente manipulado. Assim, se você for para a Europa, não tem criança TDAH. Você vai para a França, não tem TDAH, não tem TOD, não tem. Eu não estou dizendo que não existe, é muito delicado isso. Existe autismo, existe comorbidade. Não é disso que eu estou falando, não estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que há uma questão social, mercadológica, financeira, inclusive, diante disso. E até política, né, Raquel? Política, porque, de assim, dominação política. Porque para né? mim conseguir aplicar uma prova diferente, veja no que chegamos. A criança conseguir ter mais tempo de ter a prova, ou porque o leitor de uma prova Ter um outro lugar mais mais silencioso para ele, meu filho. ou faz um lugar prova mais assim. silencioso, a escola não promove, porque senão. Se não E eu tiver não outra aula, isso. Mas você sabe que legalmente não tem nenhuma lei, né? A escola não Sim. pode exigir da família nenhum tipo de Infelizmente. laudo e nem um tratamento Isso, diferenciado. mas infelizmente eu vivi isso com a minha filha, porque minha filha, ela tem dislexia. E para ela poder filmar as aulas na faculdade, Ela precisava do laudo. ela precisava do laudo, porque senão ela não poderia filmar as aulas, porque ela precisava assistir mais uma vez. Então a gente teve que buscar isso. Ela fazia terapia, a terapeuta teve que fazer, ela teve que passar pelo neurologista, porque foi uma indicação da terapeuta, dela poder filmar as aulas para poder reassistir, para ela conseguir se formar. Ela tratou hoje, não é visível isso para ela, mas ela precisou fazer isso. Então veja, Raquel, o quanto que tudo isso transforma a escola para ser inclusiva, tem que ter laudo. Para mim conseguir uma tutora para o aluno que eu sei que precisa de uma tutora, eu tenho que ter laudo para respaldar essa tutora. Porque senão, então a escola não vai fazer nada, entendeu? Então existe sim uma questão de política aí, que eu ainda acho que as escolas vão ter que rever muito essa questão da inclusão. Sim. Eu acho que vai ter que rever muito. E aí a gente tem a sorte de estar na educação infantil e poder ter um posicionamento, inclusive institucional, sobre isso. A gente está num lugar, enquanto professores de educação infantil, que a gente pode dizer não para esses movimentos. Né? E os nossos encontros é para isso, para a gente estudar desenvolvimento infantil a ponto de dizer que as mordidas não dizer o que a terapeuta do teu filho fala. Né? Não, é normal, está dentro da normalidade, é esperado para a faixa etária. Então o nosso movimento é o oposto disso que a gente vê no ensino fundamental e no social. A gente tem o direito e o dever diante dessas crianças da gente se posicionar sobre o que é da infância, o que é da criança, escutar a criança e tentar barrar um pouco isso que é uma procura desenfreada por uma explicação rápida e por uma solução rápida. Claro, vai ter casos que precisam de um medicamento para dormir. Vai ter casos assim, mas isso é exceção da exceção. A gente precisa olhar as nossas crianças nessa questão da singularidade e da pluralidade. O que é geral, o que é particular. Eu estava ficando tão enlouquecida, eu acho, uma época, e também porque eu estou dentro de escola, eu vejo, acompanho muitas coisas de perto. Eu estava ficando tão enlouquecida que teve uma época que o Léo começou a andar na pontinha dos pés. Ele andava muito na pontinha dos pés. E esse ano dele parou, dele voltou. E aí eu levei para a terapeuta atual dele e falei, ele está andando muito na pontinha dos pés, já tentei algumas coisas. Será que não tem nada de autismo mesmo? Ela falou, veja, Júlio, o social do seu filho é totalmente ok. A fala dele é totalmente ok. Então todas as características a gente descartou. Andar na pontinha dos pés é algo que tem que trabalhar assim, mas não que signifique alguma coisa. Aí hoje eu respiro mais aliviada, mas eu tava ficando louca uma época da minha vida, quando eu tava em busca de coisas.
E aí a gente tem o azar de cair em muitos profissionais que são ruins, né? Infelizmente. E eu ouvi muita coisa desnecessária nesse percurso de 2 anos e pouco que me deixou assustada. Então eu acho que esses profissionais não tão bons me fizeram ficar enlouquecida, sabe? E a gente, enquanto profissional, eu imagino que vocês tenham contato com os pais, né? Vocês conversam com os pais, vocês estão ali no dia a dia, né? Enquanto vocês são os agentes que vão lidar com essas questões, né? Que vocês podem mediar desde o início essas questões sobre a escuta da criança. Gostaria de ouvir mais um ou dois, assim, que criança que você traz hoje? Eu ia comentar sobre o que estavam falando. Assim, as famílias em geral têm muito medo dessa palavra laudo, mas esquecem que o significado desse laudo, querendo ou não, é só a questão da individualidade daquela criança. Eu, por exemplo, como profissional, assim, observando a minha vida, eu acho que eu tenho algum nível, assim, de TDAH. Nunca fui atrás, mas eu sei que é uma dificuldade minha e eu vejo e penso no que eu posso fazer para melhorar isso. Da questão da terapia, procurar terapia. Eu sinto que as famílias também ficam com medo ou culpadas da criança estar precisando procurar a terapia, sendo que a terapia vai ser uma ajuda. A família não tem que se sentir culpada como se ela não estivesse dando conta de fazer aquilo sozinha. Não, eu consigo fazer aquilo sozinha. O fato é que a família se sente culpada. O tempo todo. O fato é que nós, enquanto pais, enquanto mães, o que mais nos habita é a culpa. E hoje em dia, parece que é 880, né? Uhum. Ou tudo é laudo ou nada é laudo. A minha filha da sala dela é amiguinha do Léo. E ela fala muito, ela é uma pimentinha. Eu falo que ela é exploradora, né? Porque não para. Ela é exploradora. Gabizinha 2. Já responde tudo, é brava, né? Se joga no chão, faz birra. E aí ela estava doente, gripada. E eu falei pro meu marido assim, eu vou levar essa menina no médico. Ela não tá bem. Aí, doido. Pra quê? Pra você ser mais uma mãe atípica? Falei, filho, eu quero levar ela no pediatra, querido. Eu falei, porque ela tá gripada. Mas eu acho que ele se indigna com uma coisa que causa Porque indignação. assim, ele tem o pezinho, meu marido não para. Meu marido tá no celular, tá na televisão e tá fazendo a terceira coisa. Se você falar, você tá falando de mim? Eu, meu Deus, homem, você tá estudando tudo. Ele não para. Aí todo mundo fala, você tem TDAH. Sua esposa também. E sua filha também. Eu falei, deixa a gente. Se a gente tem, a gente tá conseguindo lidar com isso. Não está prejudicando a nossa vida. No momento que prejudicar, a gente procura uma ajuda. Só que ele ficou com aquilo na cabeça. Uhum. E aí quando ela se joga e começa a chorar, porque ela chora de gritar. E aí eu converso com ela, filha, não é dessa forma, você já sabe conversar, me fala o que tá acontecendo. Não, chegou a inimiga, chegou. Eu falei, eu sou chumiga sim, eu sou sua amiga sim. Eu falo que eu sou a formiga dela, né, sua amiga. E aí ele cismou, porque por conta dessas crises, foi criança de 3 anos, acabou de sair da adolescência do bebê. É normal, e ele fica, adolescência do bebê, eu falei, vida, vou te dar uma aula, você vai entender. E ele ficou muito indignado comigo, porque, você vai ser mais uma. Eu falei, se eu for, ok, mas eu não quero levar ela para esse especialista, é só um pediatra. Eu falei, mas o que tem se for? Qual o problema? Se for, falei pra ele, mas a gente não foi, né? Porque ela entende, você fala não, a Kim fala, a Camila e a Kimberly falam, ela faz bagunça, mas não, ela para, ela respeita. Dá pra se perguntar pra que serve o laudo e pra quem é o laudo, né? Mas eu acho que isso é uma discussão assim que a gente vai abrir ela muito. Eu gostaria de voltar para o nosso caminho, assim, que é sobre o que a gente tem uma tarefa, vamos dizer assim, a gente tem um objetivo hoje. Eu acho a discussão do laudo, eu entraria nela, eu sou ativista, inclusive, nas redes sociais, sobre a escuta da criança, sobre questionar esse laudo, da onde vem esse laudo, para que serve o laudo, o que a gente vai fazer com o laudo, o que está acontecendo com a sociedade que está desse jeito fazendo. Se as crianças estão sofrendo desse jeito, alguma coisa muito errada a gente está fazendo, né? Raquel, Então, assim, até você falando isso, eu queria trazer o aluno Nicolas, que é o nosso aluno mais, assim que eu acredito, dentro do SEAC todo, o Nicolas é o nosso aluno que a gente vai ter que ter um cuidado muito, muito grande. Porque ele está aí já há 3 anos de sofrimento. Eu falo que essa criança está...
Esse. 4 anos. E essa criança os pais já tiveram algumas aberturas de dizer, a mãe chorando para mim, Silvia, quando chega às 5 horas, eu não sei, eu já me bato no desespero porque eu tenho que buscar meu filho na escola. A criança dizendo que não gosta do pai, ele não aceita o pai como pai, ele gosta mais da mãe. Então, o Nicolas a criança, ele já teve até alta da terapia, a gente vai ter uma conversa aqui amanhã, essa semana. E eu senti que quando ele parou de fazer as terapias, a Yasmin me falando, ontem, acho que foi antes de ontem, eu conversando com ele, esse menino voltou extrema da agitação, mas ele é a criança que para nós aqui do SEAC é a criança que mais me preocupa por uma questão de estrutura familiar, que a gente tem uma abertura de conversa com os pais, eu e a Júlia fizemos uma reunião com eles, mas a família buscou ajuda, mas porém é uma criança que está parando uma ajuda quando estava começando a dar certo no meio do processo. Porque eu não consigo entender, acho bem claro assim da mãe, durante a gestação, o que foi que aconteceu, que tem essa ruptura da criança. Ele não aceita o pai para dormir, ele não aceita o pai para dar banho. E a mãe não aceita ele agora. Né? E agora a mãe... E a terapeuta não aceita ele. Raquel, e detalhe, a alta dessa... Vamos levar para casa. Eu tenho horas, sabe, Raquel, a vontade que eu tenho, ontem conversando com ele, eu falei, por que você está tão agitado? Eu não sei o que deu no meu coração. Meu Deus. Sabe? Raquel, e essa alta da terapia, detalhe, ele recebeu alta com uns 2 meses de terapia. Nem isso, eu acho. Terapia expressa. Então, assim, esse aluno é algo assim que tem nos tirado sono, tem nos preocupado, a gente está criando dinâmicas, a gente está tentando. E toda vez que ele faz algo que não é legal, Raquel, ele sabe, mas ele não tem controle. E ele não sabe por que ele fez. Não sei. Ele tem a noção que ele fez, que é errado, porque se outro amigo fizer e ele sabe que ele fala, não é certo fazer isso, mas ele acha que o dobro pior. Não é sobre saber, é sobre sentir. Então, assim, você pergunta a ele, eu não sei por que você bateu, não sei por que eu bati. E assim, ele é o dia inteiro, assim, ele não sabe por que ele faz, mas ele faz. E interessante, né? O caso interessante, ó, eu escutando o que vocês dizem, né? Que fica óbvio. E a Silvia já traça um caminho ali, né? O que se passou na história dessa criança, desde a concepção até os dias de hoje, até anterior à concepção. E ele tem uma irmãzinha também, né? Que isso ajudou, né? Mais velha ou mais nova? Mais nova. Na conversa que eu tive com ele, tá aí, ó. Não precisa nem dizer, mãe, já tá dito. Isso é a nossa escuta. Isso que é a escuta para além dos fatos, para além do que é dito, o que se passou na história desse menino em que ele não tem lugar nem diante da psicóloga, da terapeuta que não sustentou a terapia diante dele, nem da mãe, porque a mãe diz, eu não quero, eu não consigo chegar às 5 horas da tarde, eu me apavoro de encontrar esse filho meu. E a irmã também, na chegada da irmã, tem essa coisa da comunicação do afastamento, né, de não pertencimento, essa agitação toda que talvez ele esteja tentando dizer sobre não pertencer, não se fazer parte, não estar ali. E por que ele recusa o pai desde que nasceu? Então sabe? Essa lógica da recusa que se repete. Será que foi a recusa não foi porque a mãe não deixou se aproximar? Porque eu sei que quando a criança nasce, o pai tem que se tornar muito presente nas trocas, no banho, para a criança criar ligação. O pai não se permitiu, a mãe não permitiu, o pai não. Mas o pai vem na escola, você ele vem, e a dor do pai é o filho não gostar dele. Então é muito forte isso, sabe, Raquel? Então tem uma história por trás dessa criança que me assusta. Quem vai ser o Nicolas adulto? Quem vai ser o Nicolas adolescente? Com esse sofrimento. Com esse sofrimento todo aos 4 anos. E com essa negligência, entendeu? A vontade que ele serve, a vontade de pegar esse menino e levar embora. Porque ele é muito carinhoso também, Raquel. Ele é muito. Quando a gente vai e senta do lado dele, ele te abraça, ele pega no teu braço, ele quer dormir com você ali, sabe? Então, assim, ele representa muito carinho para os adultos.
Quando a gente fala pra ele assim, ele tá bagunçando, né? Ele tá pra 1, pra 2 lá, e aí bateu em alguém, aí ela fala, pode ficar do seu lado um pouquinho? Aí a gente senta e ele, você sabia? Eu já fiz uma atividade bem legal. E ele conversa, assim, não tem nada de agressivo daquele momento, aí fala, legal isso. Ei, por que você bateu no amiguinho? Não sabe? Não sei. Não é assim, porque ele mexeu comigo, ele não sabe. De todas as vezes que aconteceu que eu tava junto, nenhuma ele falou assim, porque ele me empurrou. Não tem, ele não consegue ter motivo. É da ordem do sentir, é da ordem daquilo que aconteceu. Toma ele e que ele não tem. Só que ele é diferente, por exemplo, pra mim ele é um menino aqui na sala que ele realmente tem toda essa questão. Ele incomoda bastante, né, Yas? Ele tira parte de quem tá do lado, ele fica cutucando, ele pega as coisas do outro. Se você falar pra ele, se você não parar, você não vai no parque lá fora. Ele se desespera e ele fica, eu vou, né, Yas? Eu vou. Ele fica assim, tipo, ele quer que você diga que ele vai. E se alguém bate nele, que faz alguma coisa que ele não gosta, ele vem na gente e ele quer que você vá lá falar com a criança. Então ele fica ali. Olha a sacada sobre ele, de que é uma dualidade sobre a inclusão e a exclusão, sobre fazer parte e não fazer parte. Eu não estou achando palavra melhor porque eu não estou com ele no dia a dia, a gente tem que escutar as palavras que ele usa. Mas ouvindo vocês, eu estou entendendo que há uma dualidade, e aonde há dualidade há sofrimento, há uma dualidade sobre pertencer, não pertencer, amar, não amar, ser amado, não ser amado. É isso que vocês estão se perguntando sobre essa criança. O que se passou na história dele que não é possível amar o pai, que é preciso se apegar tanto à mãe, pelo que eu estou entendendo um pouco por aí, que tem um apego com a mãe, e que não é possível estabelecer a relação a ponto de ter essa conexão. E ao mesmo tempo ele está pedindo pela conexão, não me deixa fora do parque, mas eu não aguento, eu vou ficar do seu lado, eu vou ficar te perturbando. Então tem essa dualidade. Ele tem a noção que ele não quer perder aquilo. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, tipo, ele não está dormindo na hora do soninho, mas se você falar que vai tirar o travesseiro dele, ele se desespera. Não, me dá meu travesseiro, não vai tirar meu travesseiro. Ele está correndo pela sala, não está nem aí pro travesseiro. Mas você fala, que é meu. Eu vou tirar seu travesseiro se você não deitar. Não tire meu travesseiro. Aí, tipo assim, é difícil entender, porque ele não quer a consequência, mas ele não pode. Aí a gente tem que sair da lógica da consequência e operar em outra lógica. A gente tem que fazer a leitura da história do aluno, tentar entender o que se passa no nível família ali, por que ele veio, a história de vida dele, e entender que não é sobre dar consequências. Você está dizendo que as consequências não chegam nele, porque justamente mexe num ponto de uma ferida muito ardida, que é eu não fazer parte, eu não ser amado, eu não ter aquilo que eu preciso. Então é preciso criar uma outra intervenção para ele. E aí vocês vão por um caminho interessante, que vai startar o que a gente vai fazer agora. Pensando nessas crianças que apresentam algo desafiador para a gente vai estudar o desenvolvimento infantil hoje de novo. Vamos guardar o Nicolas, vamos segurar o Nicolas perto, vamos segurar essas crianças que vocês pensaram perto, para a gente poder construir. A gente vai estudar um pouco mais de desenvolvimento infantil, depois eu vou passar uma tarefa para vocês no final que vai mais para o singular, para daí a gente pensar na intervenção, para aí a gente pensar na experiência, para aí a gente pensar num planejamento para o Nicolas. Para a gente pensar um planejamento para qual que é o outro aluno que vocês estavam falando? O Pedro. Aí a gente vai pensar, a gente vai tentar fazer esse movimento. Plural, singular, geral, singular, singular, geral, planejamento. Esse é o grande objetivo dos nossos, esse encontro e o próximo encontro. Que a gente fez agora foi se conectar com o singular. O que essa criança está tentando me dizer? O que eu consigo tirar dessa relação com essa criança que é meu? Eu vou separar o que é meu, vou deixar de lado o que é meu, vou tentar, que é difícil, e vou pensar agora no geral, me fundamentar no geral para a gente voltar no particular de novo. Aí a gente pensa no próximo encontro intervenções para o Nicolas e para todas as crianças que vocês pensaram, tá? Então, a próxima tarefa que a gente vai fazer agora. Eu
peguei o material que eu até passei para vocês, não sei se vocês chegaram a dar uma folhada, a Cartilha do Desenvolvimento, tá? A Cartilha do Desenvolvimento é da Sociedade Paraibana de Pediatria. Por que eu escolhi isso aqui? Porque isso aqui é o começo do estudo sobre o desenvolvimento infantil. Isso aqui é o básico do básico, isso aqui foi feito por médicos pediatras, a partir de estudos fundamentados, tem toda a bibliografia aqui atrás, sobre o desenvolvimento infantil do início, do básico. Sobre desenvolvimento infantil a gente vai estudar a nossa vida toda, porque o que tem de teórico, né, Piaget, Vygotsky, Vallon, Freud, Doutor e assim vai. Esse aqui é o início do início, tá? Aqui está separado por meses, inclusive, o que uma criança é capaz de fazer e na sequência tem como ajudar a criança, o bebê, em cada momento ali da vida. O que eu fiz como uma boa professora de educação infantil? Cortei um monte de papelzinho que eu adoro. Passei alguns dias, não, e eu perdi os papelzinhos aqui, porque eu fiz tudo e eu tive que fazer tudo de novo. Mas tudo bem, faz parte. Fiquei brava comigo mesma. Eu acho que alguém botou fora, mas tudo bem. Então, assim, eu peguei todos aqueles marcos do desenvolvimento e coloquei aqui dentro com filipetazinhas, assim, pequenininho, tá? Então tá tudo misturado, virou um quebra-cabeça. A tarefa de vocês... Vocês já fizeram quebra-cabeça? Já, vai ajudar bastante. Vocês já estão craque. Então, assim, tá tudo misturado os marcos de desenvolvimento. A tarefa de vocês é ler marco a marco e tentar separar por faixa etária. Quando eu fui fazer, eu senti muita dificuldade em separar por meses. O que é de 4 meses, o que é de 6 meses, o que é de 9 meses, eu senti muita dificuldade. O que eu consegui fazer foi dividir em 3. Eu consegui fazer dividido em 3. Bebês pequenos, crianças e crianças mais velhas. Né? É mais fácil. É mais fácil. Vejam se vocês têm já, né? De repente vocês aí no dia a dia têm mais, estão mais frescas, né, na observação, vocês consigam já fazer, isso é de 4 meses, esse é de 6 meses, esse é de 9 meses. Mas se vocês não conseguirem, tentem fazer por em 3, né? Bebês, crianças pequenas e crianças maiores. Uma tarefa em grupo, que eu vou ajudando. Esse que está junto é só um complemento, né? Não vai usar. Tem, bastante, uma super tarefa. Eu faço muito aqui com você, né? Então, aqui são crianças maiores. Tarefas como os brinquedos de uma maneira simples, como empurrar o carro de um brinquedo. Acho que aquilo que uns 3 anos As sons como rimas, não, acho que aquilo é grande. Nossa, mas daí, olha, a gente tem que dividir acho que é um tipo de sacar dos bebês. Ó, o terceiro tá aqui. Daí aqui tá Aqui não, bebês, achei. Nossa, que foi difícil. Vou cortar isso aqui. eu cortei.
difícil você cuidar. Nossa senhora, nem me diga, fiquei com dor aqui, ó. De tanta. Não, e eu fiz 2 vezes. Tirando a tampa, eu acho que é bom. Quer dar uma sentada mais? Os maiores. Tá. Tipo, ela ficou de 3, ah, entendi. Ficou de 2, que é um. É bem difícil, né? Mas é bem difícil, porque a minha, que está com 1 ano e 6 meses, ela já faz isso. Mas muitas crianças de 2 anos ainda não fazem. É complicado, porque já se mostra o livro, mostra aqui, leão, aqui, gato, aqui, o pato. Tem 1 ano e 6, mas ela fala tudo quase. Mas aí você tá De 2 anos pra cima, né? Ah, entendi. Eu vou colocar, mas ela tá na faixa dos brinquedos. Como é difícil? É difícil, então É muita coisa, assim, Porque pra criança mesmo, né? Você não pode pegar ela como base, porque se você pegar ela como base, você vai Porque eu sei que os meus aqui hoje Mas aí é porque se você partir do particular para generalizar, a grande maioria das crianças não fazem essa parte de TDAH, que é as crianças. Ah, não, menina, não é isso. Mas eu tô dando pra ela, depois você quer dar jeito. Durante o seu dia aqui já faz. 3 anos. Não, mas eu chego a irmã, papai, eu tô só alinhando, né? Pode escrever no caderninho. Você vai reagir em uma noção. Acho que aqui. Ah, boa ideia! Boa ideia! Eu tava pensando nisso, como é que vai fazer pra... Tá na escolinha. Já Nossa, dão muitos, né? Ah, a escola deixou. Quem que tá com 2 Olha, eu tô com as crianças pequenas, eu falo bem, mas ninguém fala com os outros, mas eu Eu acho que é que a mulher namorado de mim. Eu peguei. Ela já fica com duas coisas pra mão. Crianças pequenas têm que estar ela. Conta até 10, meu, leva comigo até 10. Então, acho que esse aqui é o seu. Quando vai ter certeza, porque meu só Ravi conta pra 10. Esse da Sibeli. Está tentando ficar em pé. A gente se Pela segunda nada. eu acho que o prêmio Ela falou que desde 2 anos eles tinham joga com você, parceiro de jogo, hoje leva de nada. Eu acho que eu tô lá com 2 pés até lá com 2 pés. Olha ali, o meu é só um eu acho que aqui já Dá pra ela. bebê, olha, bebê tem esse nome. Eu chamo de Dia na hora. Se dá muito. eu acho que esse é
Tem mais aí que separar, gente? Caolho, versátil. Vai ser da Ana. E é bem sua vez, né? Bem sua vez. O seu geral é assim. Não é esse é o separar? Esse aqui também da Ana, porque eu lembro do Dia dos Pais e das Mães, eles sabiam dizer. Tem algumas experiências que ele tem. Eu tô com de 3. Vocês estão tentando classificar mais? Pela sala mesmo. Conversa com vocês, depende do nosso mais além de mamãe. Aqui é o Procura coisas que você escolher. Os bebês, né? É o 2. certeza. Mas aniversário também. Mas aniversário Eles fecham a boca pra mostrar que o infantil 1. Faz tarefa assim, vocês em casa. Esse aqui acho que é o Dá uns papelzinhos aqui. Chama mamãe ou papá, ou outro nome especial. Eu acho que no final infantil ele chama mamãe ou papá, né? Pega um copo. Eu acho que é infantil Mostra várias expressões Infantil 4. Pega mais um pouco dela. Esse é o 2. Você eu não entendi. É o que eu falei, porque Tava tudo eles passam de bebês para um algo maior. Eu fiz 2 e a gente já sabe de 4. É uma dose grande. Eles conversam, eles têm mais conversas. Isso, mas ela pulou de comissão. Eu acho que é aqui. Eu acho. Escreve ele A rotular, sabe? 4 ele já tá. Tem nada aí, ela conta que tá na mão. Esse aí é a dela, que ela não. Você pode fazer 4? Ah, ela já não. Já é de 2 anos. Você também é de 2 anos. 2 a 3 anos. Vai de 2 Aqui é só um mês? Aniversário, depois a gente coloca. Eu não quero. Pronto.
Facebook, aqui eles. Vamos passar ali, coloca aí, depois eu volto algumas boas. Sim, Eu acho que É, A ponta, as coisas do umbigo, quando você porque aqui mesmo em Cantinha não me acha. Isso que eu falei, a minha neta faz isso já, mas ela tem mais Também é muito já quando ele tiro lá no médico, daí eu vou agregar então, a associação que ela conseguiu fazer 1 ano e 6 meses. Se me deram um papel, então a moda também já até postei no Instagram. E ela, vovó, já deu uns 21, já ela pegou o que ela achou, né? 1, 2, 3, já era pra me contar e desejar ela pular. Segura lá. Aí eu, 1, 2, 3, já Catarina, e ela pulava. Até o curtinho Ok, segue o mesmo. Desde o Você nunca viu o José Calmino com Charlie no aniversário? Eu já vi. Ele é submetido. Eu já Mas eu fico deu a gente tentando ver como ele consegue, né? De manhã, Ou à noite, ou mas já tá bom. Não, de quanto ele é capaz de absorver, na última e alta. Se me der um balão, eu usarei. Se eu te der um balão, você vai usar. Conseguiram, meninas? Muito difícil. Mas ela botou um pouquinho de escola lá. Não, se que vem a seguir uma história bem conhecida. Ah, aqueles não. Outro que vem uma história que Você já contou, o Bento chega aqui, pega os copos lá e pedala de todo mundo. agora a gente vai ter que se Bernardo. Eu acho que tinha uma coisinha igual a verde.
Você se ligou? Você se ligou no gabarito? Aliás, tem rosa, verde, É organizar de acordo com o gabarito. Se você olhar atrás, ó, e ver a cor, vocês vão ver onde vocês vai estar separadinho por meses, né? Então vai ter esses aqui, ó, 4 meses, 6 meses, 9 meses. Vocês têm um gabarito. Dos bebês, ela falou que não confusa. Não, é só o dela. 10 meses, porque são idades. E ela falou que o dos bebês ela dividiu em 3. Então acho que Eu achei aqui a que gente vocês vai ter que iam se dividir ligar em primeiro, 3. no gabarito. Começa e depois vai avançando. Mas dá pra perguntar pra ela. Não quis colar. Você se ligou no gabarito? Eu tentei umas cores igual pra ele, achei a mesma coisa. Não sei. Você tem verdinho? E aí, meninas, como que foi a experiência? A gente tá com uma dúvida aqui, porque tem vários títulos aqui. Não, os títulos desconsiderem, esse aqui nem era pra estar aqui. Não, desconsiderem porque não dá, não dá, esse aqui foi sem querer, não dá. E aí, como é que foi a experiência da classificação? As meninas estão com uma tarefa aqui, a gente vai esperar elas terminar e daí a gente vai usar elas como gabarito. Como foi a experiência da classificação? Foi difícil? Foi fácil? Eu acho difícil porque para cada criança, às vezes a criança está numa fase, a maioria, mas tem crianças que já está em outra fase, já está mais avançado. Então é difícil você separar. Por isso da importância da gente ter esse olhar mais individualizado para a criança. Porque pode se tornar frustrante para a criança o nosso planejamento quando ela está além daquilo que a gente está aplicando. Assim como ela tiver aquém, né? Isso, assim como ela tiver aquém. Então, quando eu faço um planejamento, eu tenho que ter esse cuidado, esse olhar da criança que precisa um pouco mais de atenção, sim, para superar aquela fase, mas tem aquela que já superou, que também precisa de atenção para ela não se sentir frustrada, porque daí é onde dá as brigas, ela fica agitada, porque ela consegue resolver aquele desafio com maior facilidade. Daí para ela não se torna desafiador, né, a atividade, porque você sabe que o que nos estimula é a gente ser desafiado, né? E quando é muito simples, às vezes a criança também, principalmente ali para os maiores, né? Vamos supor, ano passado eu tinha um aluno que já tinha sido até, ele era autodidata, ele aprendia muito, ele tinha uma inteligência além do normal. Ele tinha datas, números, ele era ao extremo. Então, se eu não cuidasse dele, da potência dele, também eu ia desestimular ele. Ele estava no infantil, no pré-2, mas ele já era uma criança de 3ª, 4ª série. Ele já lia, ele sabia. Então, o que eu tinha que fazer para ele? Claro, ele foi avaliado sim, ele tinha sim essa potência, mas o emocional dele era muito aqui. Não anda junto, né? Então, é esse cuidado que o professor tem que ter, né? Quando ele planeja. Atender os dois extremos da sala. Né? Eu acho que teve algumas coisas que foram meio óbvias, que é das crianças bem pequenas, das crianças maiores, mas a gente ficava um pouco em dúvida nas crianças pequenas, que estão no meio, porque daí eles saem de uma fase de crianças pequenas e já estão adquirindo maior autonomia, daí a gente ficou meio confusa. E é igual você falou, né? A criança ela tem o tempo, igual o Léo e a Mirella, que são da mesma idade, eles são muito ligeirinhos. Então tem outras crianças que ainda não chegaram no nível que eles estão. Tem coisa que você vai comparar com o pré-1 que os dois já sabem, mas alguns não sabem. Então a gente começa, baseia no Léo e na Mirella, e aí fica... Acho que esse é o grande desafio, assim, né? Saber o que é do geral, do todo, e saber distinguir do particular e atender as duas coisas, né? Saber do que é geral e aplicar o que é geral, e saber o que é individual e aplicar o que é individual. Teve alguma coisa que surpreendeu? Vocês falaram de 2 dificuldades, teve alguma outra dificuldade em fazer a atividade? Alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês, que vocês nunca tinham visto, nunca tinham pensado, uma novidade? Nada, assim, de tranquilo? Tá. Então, assim, o que a gente vai fazer agora? É preciso pensar naquilo que é certo, né? Vocês aí colocaram uma hipótese, vocês hipotetizaram o que vocês imaginam a partir da experiência de vocês. As colegas dessa mesa têm a resposta certa, como
vamos dizer assim. Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar mês a mês, né? E legal que vocês já se organizaram num ponto que cada uma tem um pouquinho de papelzinho e isso vai ajudar. Vocês conseguiram se separar pelos meses, assim? E conseguiram se dar conta do que é dos menores mesmo? O que é do... Vocês conseguiram localizar o que é dos 4 meses? Vou dar uma ajuda aqui. Vocês têm a classificação, mas não tem a idade, né? Tá. Eu acho que eu vou fazer pelo meu. Ó, dos 4 meses, soube sozinho para chamar a sua atenção. Acho que eu vou fazer por aqui, porque eu tinha planejado, acho que não ia dar certo. Eu tinha planejado vocês falarem. Então dá, vai dar. Esse aqui é o de 4 meses. O que você quer? Uma bola? Bola. Aí, ó, bola. Bola. E como ele nunca foi pra escola? Vamos fazer o de 4 primeiro. Vamos fazer o de 4 primeiro. Você fala. Aí a gente vai. Vamos então fazer o de 4 meses agora. Ela organizou com. A Ruth organizou aqui o de 4 meses. A Ruth vai lendo os 4 meses e vocês vão verificar se vocês colocaram com os bebês, por exemplo. E daí já separa de 4 meses, que eu acho que. Não sei se a gente. Já separa, né? Já deixa separadinho dos demais que vai ajudar. Então, qual é o dos 4 meses? Faz sons como o, a. Isso está dentro da linguagem da comunicação. Mantenha a cabeça firme sem apoio quando você está segurando. Desenvolvimento físico. Mantenha a cabeça firme sem apoio quando você está segurando. Traz as mãos para a boca. Traz as mãos para a boca. Desenvolvimento físico também. Sorri sozinho para chamar a sua atenção. Sorri sozinho para chamar a sua atenção. Vamos ver se as meninas estão conseguindo. Está muito rápido ou não? Está muito rápido? Tá. Vamos esperar um pouquinho. Ele sorri sozinho para chamar a sua atenção. A equipe de vocês ficou bem junto, né? E se vocês dividirem isso aqui, que é de todos entre vocês, talvez ajude, né? Então, esses aqui são os bem mais velhos. Aqui vocês fizeram. Esse é do meio. Tá. E esse é dos bebês. Então, se a gente separar um pouquinho de bebês para cada um, a gente consegue. Ó, esse é bebês, para não confundir. Esse é bebês também, né? Bebês. Aí vocês conseguem se achar melhor. Sorri sozinho para chamar sua atenção. Tá? Próximo, Ruth. E ainda não uma risada completa quando você tenta fazê-lo rir. Ri ainda não uma risada completa quando você tenta fazê-lo rir. Social, emocional. Ri ainda. Já achou? Tá. Próximo, Ruth. Segura um brinquedo quando você coloca na mão dele. Segura um brinquedo quando você coloca na mão dele. Desenvolvimento físico. Acharam? Próximo. Faz sons quando você fala com ele. Faz sons quando você fala com ele. Linguagem e comunicação. Faz sons, acharam? Ok, sim. Próximo. Olha para as suas mãos com interesse. Olha para você. Não? Olha para as suas mãos com interesse. Olha para as suas mãos com interesse. Cognitivo esse, olha que interessante. Olha para as suas mãos com interesse. Marca cognitivo.
Interessante, né? Próximo. Se estiver com Para as suas mãos, das mãos dele. As mãos dele. É, as mãos dele. Agora Próximo, Ruth. Se estiver com fome, abre a boca quando vê o mamá ou a mamadeira. Vê a mamá, acho que é a mãe, a mamãe ou a mamadeira. Se estiver com fome, abre a boca quando vê a mamá, que pode ser a mamadeira, o bico do peito da mãe, né? a mão. A mama. Nossa. A mama. Você leu a mamá. A mama. Também é cognitiva, esse interessante, né? Próximo. Vira a cabeça para o som de sua voz. Vira a cabeça para o som de sua voz. Esse é linguagem. Acharam esse? Acharam? Próximo. Empurra o tronco para cima, apoiando nos cotovelos. Antebraços, quando deitado de barriga para baixo. Físico. Empurra o tronco para cima, apoiado nos cotovelos, antebraços, quando deitado de barriga para baixo. Próximo. Olha para você, se move ou faz sons para obter sua atenção. Olha para você, se move ou faz sons para obter ou manter sua atenção. Social, emocional. Foi? Próximo. Usa os braços para balançar brinquedos. Usa os braços para balançar brinquedos. Desenvolvimento físico. Usa os braços. Próximo. Daí já muda a fase. Já foi todos? Foi, né? Tá. Então agora a gente vai para 6 meses. 6 meses é o que tem reconhece pessoas familiares. Gosta de olhar no espelho? Dá risadas. Então é esse? Que cor que tem atrás? É esse. Então vamos para os 6 meses, meninas. 6 meses? Ah, tá ali com ela. Pode ter perdido no papelzinho. Bastante coisa com 6 meses. Vamos lá, 6 meses. Olha para um objeto familiar quando você o nomeia. Olha para um objeto familiar quando você os nomeia. Acharam? Eu me perdi aqui. Vocês têm certeza que todos esses estão com a mesma cor embaixo? Tem papelzinho embaixo? Eu fiz 2 cores no mesmo. Aí vou fazer por aqui. Acho que eu errei. Menina, 6 meses para agilizar. Errei aqui. Reconhece pessoas familiares. Aí vocês também, acho que é legal separar o que é dos 6 meses, porque juntou 2 faixas etárias aqui no de vocês. Reconhece pessoas familiares, ok? Gosta de se olhar no espelho. Nossa, sério? É sério? Nossa, eu adoro aqueles. Dá risadas. O espelho é um marco, né? O espelho é um marco. O espelho é importantíssimo. Dá risadas, ok? Dá risadas, ok? Se reveza fazendo sons com você. Oxi. Esse aqui.
6 meses. Se reveza fazendo sons com você. Que legal. Colocou lá na frente. Conseguiram achar esse? É que eu não li todos, né? A gente ia voltar no Sopra saliva, colocando a língua para fora e sopra. Sumiu esse de vocês? Nem esses aqui? Se reveza fazendo som, sopra saliva, coloca a língua para fora e sopra. Show? Sopra saliva. Foi? Faz barulhos agudos como gritinhos. Faz barulhos agudos como gritinhos. Meninas, acharam? Coloca coisas na boca dele para explorá-las. Alcança para pegar um brinquedo que ele quer. Alcança para pegar um brinquedo que ele quer. Vocês colocaram quando? Sim, é verdade também. Fecha os lábios para mostrar que não quer mais comida. Fecha os lábios. Esse também não tem. Tem. Fecha os lábios. Acharam as meninas atrás? Sim. Vira de supino para prono. De barriga para cima para barriga para baixo. Consegue para todo mundo esse, Silvia? Boa ideia. Só cola eu não tenho, eu só tinha uma na minha gaveta. Vejam ali nos armários. Senão vai se perder tudo, né? Eu tinha pensado nisso também. Enquanto o colega vê a cola, a gente pensa que vira de supino para prono, ok? Empurra o seu corpo com braços esticados quando deita em prono, barriga para baixo. Empurra o seu corpo com braços esticados. Acharam? Esse empurra o seu corpo. Show? Esse empurra o seu corpo. Apoia-se nas mãos para sustentar quando sentado. Apoia-se nas mãos. Só que aqui estava no de 4 meses. Foi lido empurra seu corpo. Por isso que acho que não estão achando. Empurra o tronco para cima, debaixo dos cotovelos, entre braços. Os dois são empurra. Um dos 4 meses empurra o tronco para cima, apoiado nos cotovelos. Esse é 4 meses. Empurra o tronco para cima, apoiado nos cotovelos. E dos 6 meses empurra seu corpo com braços esticados quando deitado em prono. Então, nos 4 meses ele faz assim e nos 6 meses ele faz assim. O último dos 6 meses apoia-se nas mãos para se sustentar quando sentado. Aí ele faz assim, né?
Apoia-se nas mãos para se sustentar quando sentado. Ok, vamos para 9 meses. No final vai ficar mais fácil, porque daí tem menos. Papel. 9 meses é tímido, pegajoso ou temeroso perto de estranhos. Essa é a reação, né? Deixaram as meninas lá? Aqui sim. Oi. Nossa, como ela é. Ela é pegajosa. Pegajoso, temeroso perto de estranhos, né? Aparece estranho, o que é dele aparece com mais força. Né? Ou ele é muito tímido, ou ele é muito pegajoso ou temeroso. Mostra várias expressões faciais, como feliz, triste, irritado e surpreso. Mostra várias expressões faciais. Aqui. Olha quando você o chama pelo nome. Olha quando você o chama pelo nome. Reage quando você sai. Olha, estende a mão para você ou chora. Reage quando você sai. Lá atrás, deu? Sorri ou ri quando você joga, escondeu, achou. Faz sons diferentes como mama, mamá e baba, bababá. Levanta os braços para ser pego. Procura objetos quando jogados fora de vista, como sua colher ou brinquedo. Antes desse comportamento, Levanta os braços para ser pego. Bate duas coisas juntos. Agora tá dando certo. Bate duas coisas juntos. Chega a uma posição sentada sozinho. Chega a uma posição sentada sozinho. Move as coisas de uma mão para outra. Bate duas coisas juntos. Chega a uma posição sentada sozinho. Move as coisas de uma mão para outra. Usa os dedos para angariar comida para si mesmo. Ai, que saudade dos bebês. Usa os dedos para angariar comida para si mesmo. Eles pegam as coisas. Senta-se sem suporte. Vocês subestimaram os bebês? Que interessante! Que interessante! As três não estão na fase do berçário, elas ficaram com algumas coisas, daí quando não vinha com a cara, já separaram, né? Ah, elas pegaram pra É, elas. elas pegaram pra Eu elas. achei que eu tava aqui. Não, mas eu nem vi essa. Daí Eu só tava vendo os meus. subestimando. Mas a Silvia estava falando justamente disso, a hora que a gente estava conversando ali, do quanto a gente subestima os bebês, né? Eu achei que não conseguia sentar sozinho. Achei um monte de coisa que eu coloquei no dela aqui. Os bebês conseguem muitas coisas, muitas coisas. Inclusive, eu estou estudando mais sobre bebês agora, estou lendo uma autora que se chama Lasnik, não sei se vocês já ouviram falar. A Lasnik, ela faz estudos entre a psicanálise e a neuropsiquiatria.
Então, ela faz intervenção precoce em bebês autistas, desde o nascimento ela consegue